Nós estamos aqui no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo, onde faremos as inspeções em sacadas, né, de duas torres residenciais, e elas apresentam uma anomalia de desplacamento por expansividade da armadura. Então é muito importante que se faça a primeira visibilidade é feita com aeronave, com drone, depois posterior a gente vai fazer a descida com as cadeirinhas para fazer os ensaios de percussão, mas é visível já, né, a gente anota em alguns trechos, o Renato vai pegar ali alguns pontos, principalmente essa viga aqui, né, do segundo pavimento, a deterioração da viga, né, quase toda a viga de borda aí precisa passar por um processo de recuperação, aonde ela vai ser feitos tratamentos tanto de armadura quanto, né, do próprio concreto em geral. Então a gente vai fazer agora todas as inspeções, andar por andar, sacada por sacada, fazer os testes de percussão, né, fazer também o mapeamento dessa fachada para poder diagnosticar, laudar, né, elaborar um laudo de estabilidade estrutural, saber qual que é a gravidade, né, hoje, o nível de gravidade que nós temos dessas anomalias, e aí posterior direcionar para o processo recuperativo, onde nós vamos estabelecer, né, as funções estruturais de cada peça, de cada componente construtivo. A gente observa nesse trecho aqui que já ocorreu um desplacamento, né? A gente nota aqui que tem bastante vergalhão já em estado avançado de corrosão, inclusive perda de seção, né? As armaduras terão que ser recompostas, né? Será feito o ensaio de fenolftaleína nesse trecho para a gente poder entender qual que é o nível, qual que é a profundidade de carbonatação. Mas a gente nota aqui que tem pontas de vergalhão desnecessário, né? Isso aqui poderia ter sido seccionado na época da construção, na época da execução, para evitar esses tipos de problema. E nota-se aqui que não tem quase cobrimento, né? Não existe cobrimento, até mesmo o cobrimento dessas barras que vem aqui no sentido longitudinal, elas também apresentam uma falha no cobrimento, que seria aí a camada do concreto que faria a proteção. Como isso não ocorre, elas ficam muito próximas à atmosfera e facilitam aí o processo de corrosão e posterior à perda de seção. Perdendo seção, elas perdem a função estrutural para a qual foram projetadas, tá bom? Então essa anomalia, ela é considerada crítica, né? Mesmo porque a gente trata-se de uma sacada em balanço. Essa sacada realmente, você vê que ela não é biapoiada, né? Ela dissipa, ela só tem um ponto de apoio dela lá. Então a gente realmente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de manifestação patológica, e ela precisa ser reparada o quanto antes. As anomalias de origem de corrosão de armadura, elas não se estabilizam nesse caso, que é um processo aí por eletrólise, é o processo da umidade, da quantidade de água que percola aqui ao material. Então a tendência é que ela venha sempre perder seção ao longo aí do tempo. A gente observa nesse trecho, já é um trecho bastante deteriorado, né? A viga de borda aí da sacada já em um estado bem avançado de desplacamento. E nós temos outros pontos para cima em outras sacadas, né? Bem como também as estruturas que fazem aí a volta, né? Esse acabamento aqui de jardim. A gente observa aqui que talvez a gente não consiga pegar com tanta clareza no vídeo, mas a gente tem alguns pontos aí apresentando aí o desplacamento, né? A gente nota nesse trecho aqui mais uma armadura exposta, né? Bastante irregularidade aí por parte da viga de borda, e mostra que já foi passado por algum tipo de reparo, né? A gente entende também que foram feitos reparos aí de formas equivocadas, mas a sacada ela já tem bastante ponto de desplacamento. Isso aí ocorre exatamente pela falta de controle da forma, né? Na época ali da execução, os executores não tomaram os cuidados necessários, e a gente precisa entender também que a época, né, a gente não tinha um controle tão rigoroso do espaçamento da armadura com a forma, e acabava acontecendo esse tipo de erro executivo, né, que posterior forma aí a gente tem uma facilidade na corrosão da armadura, face aí a falta de proteção da nossa camada passivadora.